8h36, já estamos com imagens ao vivo desse céu encoberto aqui, né? Estamos no outono, né, gente? Essa temperatura aí um pouquinho mais amena em relação aos fortes calores dos últimos dias e o tempo instável em Xanxerê. Olha, eu estou recebendo aqui a psicóloga e professora Leonora Spiller para conversar conosco aí sobre a minissérie Adolescência que está rodando na Netflix e que chama a atenção de uma maneira muito importante para todos nós na sociedade. Que prazer recebê-la aqui, professora, minha querida amiga Leonora. Bom dia, prazer é meu. Que assunto é esse que está bombando aí na mídia, está todo mundo falando, Pois e muitas então. pessoas ainda meio que longe dessa triste realidade, podemos dizer assim. Eu fiz inclusive semana passada um vídeo pro Expressivo, né? Porque eu atuo lá também sobre essa série. É um vídeo que está tendo uma repercussão muito interessante. E os comentários e perguntas dos pais, né? Mostram o quão a gente está longe da realidade dessa linguagem virtual, dos emojis, desse grupo específico que eu descobri com a série do tal do Incel, que os pais não fazem ideia do que está circulando e que os filhos podem estar conversando ou comentando. Então nós queremos chamar a atenção de quem está acompanhando a gente, que nós vamos falar agora sobre uma minissérie, né? De 4 episódios. 4 episódios, está na Isso. Netflix. Ela ainda está fechada na Netflix, somente o pessoal da Netflix consegue acessar, tem que Acho comprar que sim. lá. Quem tem aquela BTV, outro, né, pode até acessar, mas a Netflix tá como uma das mais assistidas também. Né? Adolescência. Isso, adolescência. Às vezes tão bom esse nome, né? Mas muitas vezes tão perigoso, né? Tão ainda escuro. O que trata essa série, a adolescência? A adolescência já é uma fase em que, em que o nome dos adolescentes eles entram em período de transição. Alguns passam por essa fase de uma forma mais tranquila, outros passam de uma forma mais caótica, principalmente porque muda o corpo, muda a voz, há uma necessidade muito grande de ser aceito pelo outro, de que o outro goste de mim. E essa série mostra, então, inicia, né, com a polícia entrando na casa de um garoto, levando para... se passa na Inglaterra, levando para a delegacia, e lá tem vídeos, tênis com sangue, enfim. A série não questiona se foi ele ou não. Isso fica muito claro. O autor, inclusive, viu uma entrevista dele no programa do Jimmy Fallon, ele dizendo que não é essa a intenção. Por isso que não tem julgamento, não tem nada. A intenção é alertar os pais do porquê. O que está acontecendo que ninguém faz ideia, né? Que é essa comunidade incel. Ela começa como um suspense de um policial entrando numa casa. Isso, e deu o depoimento, o menino dizendo o tempo todo que não era ele, mas os vídeos, né? O pai, inclusive, chega a chorar no final desse interrogatório, porque fica claro que era o menino, né? E ele continua dizendo que não era ele. Negando. E daí o policial vai à escola para tentar entender o que está acontecendo. O filho do policial estuda nessa escola e ele chama o pai para o banheiro e diz: você está passando vergonha, você não está entendendo o que está acontecendo. E ele conta. Incel é uma abreviação de uma sigla, né, de duas palavras americanas. Então é o celibato involuntário, que seria o quê? Homens que não têm nem vida romântica, nem vida sexual, mas, segundo eles, por culpa das mulheres. As mulheres são as culpadas por eles não terem Por eles serem infelizes. Isso. Eles têm uma regra chamada 80-20. 80% das mulheres escolhem apenas 20% de um determinado tipo de homens, bem-sucedidos, altos, lindos. E esses outros 80% culpam essas mulheres. Então, essa comunidade, que é uma comunidade que existe na Dark Web, eles fazem culto à violência para as mulheres, eles mostram meninas sendo cortadas, armas, né? Então, muito, muito grave. E algumas pessoas, logo no começo, quando houve comentários no Instagram, disseram que era uma bobagem se preocupar com isso, porque isso era coisa de gringo. E nós tivemos ano passado aqui no Brasil preso um dos líderes dessa comunidade, um rapaz de 19 anos, que no computador dele tinham coisas horrorosas. Quem pensa que isso só está lá no outro lado, não está aqui. Ou seja, não é uma coisa de gringo, vamos usar essa... Ela é globalizada, ela é mundial. Que interessante. E aí o alerta agora para os pais, então, que estão acompanhando a gente. Uma coisa que é muito importante, porque assim, nem todo mundo, né, nem porque não quer, ou porque não tem amor ou interesse pelos filhos. Às vezes a vida tem um ritmo muito gigantesco, a gente não consegue sentar direito para conversar, e quando senta para conversar, uma conversa mais rápida, e tá tudo bem? Tá tudo bem. Tanto que o pai o policial que pergunta pro garoto, você sofre algum tipo de coisa? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. O garoto sofre bullying também. Só que ele não diz pro pai. Porque né, é um tema muito difícil de abordar. E hoje os jovens eles ficam muito tempo nesses jogos online. Né? E a conversa, né?
online, simultâneo. E ali eles começam às vezes a reclamar, por exemplo, eu vou ter que parar de jogar porque a minha mãe tá me enchendo o saco. A mãe tá me chamando, pai, quem que vai estudar? Tenho prova tá, amanhã. E essa pessoa do outro lado, que pode ser um adulto, eles conseguem com inteligência artificial modular a voz para um adolescente e dizer, não, mas é um saco mesmo, né? Mas olha só, não dá bola. E eles começam a criar uma rede de afinidade. Ele se sente compreendido finalmente por alguém que não é quem está na casa dele. E isso eles vão indo, até que eles começam a dizer, viu, mas você tem namorada? Não, porque me acho feio. E daí eles começam a botar isso. Não, mas a culpa é das mulheres. Vamos fazer alguma coisa. Né? Nos Estados Unidos, houveram 5 ou 6 atentados no ano passado contra meninas. Então, a grande vítima é a mulher, é a menina. No Brasil, a gente não teve ainda um caso específico disso, mas tem adolescentes com depressão, suicídio, por conta desse tipo de coisa. Em Caxias do Sul teve um ataque a uma professora na semana passada. Não sei se tem a ver exatamente com esta série ou não, mas teve esse ataque. Então, meninas começam a conversar com garotos da idade delas, que é um homem, um pedófilo, botando uma voz de adolescente. E elas têm uma ingenuidade que, por mais que acho que os pais conversem, eu sei porque eu tive filha adolescente, a gente falava, e às vezes parece que elas não entendiam a gravidade da situação, que eles pedem, né, te adoro, amo, aquela coisa meio virtual. Manda uma foto íntima. E elas mandam. Né? Elas acreditam ao ponto de mandar. Sim. E daí, já aconteceu casos, inclusive, aqui na região que eu atendi disso. E daí, o que eles fazem? Esta rede em especial. Agora você vai ser a minha escrava sexual. Se você não fizer tudo que eu quero, isso aí vai viralizar para todas as redes. E as meninas acuadas, então um dos vídeos que acharam no computador desse rapaz que foi preso é de uma garota se cortando, com sangue escorrendo, e ele dizendo, morre vagabunda, morre vagabunda. De meninas tendo uma relação sexual íntima na frente da câmera, porque elas são forçadas, elas são coagidas a isso. Então, é grave a situação. E elas acreditam. Ontem eu estava vendo uma outra série de uma garota que conversava também com uma pessoa com a voz de um adolescente. E ele disse, estou indo para a tua cidade, vamos se encontrar na frente da praça. Ela chega na frente da praça e diz, estou preso aqui na pousada com uma situação de documento, vem até aqui. Quando ela entra na pousada, bate no quarto, ela é violentada. Então, elas continuam acreditando que quem está do outro lado é mesmo alguém apaixonado de 14, 15 anos e que quer só conhecê-la. Então, é perigoso, porque você não sabe quem está do outro lado. Ele pode até mandar uma foto de outra pessoa, né? A inteligência artificial, infelizmente, nesse ponto, ela é tão útil para tanto, mas nesse ponto ela ajuda, né, a fingir alguma coisa. Agora, nós até falávamos sobre aquela questão dos programas espião que o pai e a mãe colocam. Muitas vezes o pai e a mãe confiam tanto no filho, acreditam tanto no filho e dão a ele toda a liberdade e toda a confiança e colocam também o programa espião que diz, eu estou monitorando meu filho, está acompanhando aqui. E os imóveis hoje estão tomando conta disso de uma maneira e trazendo outra linguagem por trás de cada figurinha. Eu tenho algumas pessoas que me dizem, não, eu tenho um aplicativo vigilante, espião, eu sei quem meu filho segue, eu sei quem segue ele, eu vejo as postagens. Só que primeiro, né, uma coisa que acho importante alertar. Muitas vezes os jovens entram nesse tipo de situação não porque eles querem, eles não vão buscar alguma coisa sombria. É essa conversa que vai puxando, né? Então, às vezes são jovens crianças e adolescentes de boas famílias, muito queridos, muito educados, mas que eles são enredados por esse tipo de situação. E daí os pais, às vezes, veem a postagem de um filho, ai, que bonitinho, olha, vamos no fim de semana, ponto de interrogação. Daí tem um pêssego, uma berinjela e um taco de beisebol. Vamos, final de semana, ponto de interrogação, aí tem um pêssego, berinjela e taco de beisebol. O pêssego significa nádegas, bumbum. Os outros 2 significam órgãos genitais. Então, o vamos no fim de semana não é para ir no parque, nem para andar de bici. É para algum tipo de... Nem para comer pêssego, nada. Não, é um tipo de ou orgia, ou encontro, ou balada, em que rola tudo. E o pai, né, pêssego é fofinho, olha só, meu filho está interessado em fruto e em verdura. Não, eles têm códigos, por exemplo, P999. P999. Eu vou repetindo até para o pai estar em casa. Ele está dizendo para alguém do outro lado que pais se aproximando ou por cima do ombro. GNOC, quero ver você nu diante da câmera, ou nua. WSTI, não me lembro exatamente uma, mas quero sexo com você. Então, são siglas, é como se fosse um código Morse do mal. Perfeito. Né? Vamos imaginar assim.
E os pais não têm ideia e não têm nem por que ter, porque eu não sabia de nada disso, estudo, trabalho com adolescentes há 30 e poucos anos. Eu tive que investigar e cada nova pesquisa na internet eu me assusto cada vez mais com o universo obscuro que a gente não faz ideia que existe. Agora, como é que a gente vai preparar esse pai para enfrentar esse adolescente, para orientar esse adolescente? E como é que esse adolescente tem que fugir dessas armadilhas? O que a gente pode dizer? Olha, a primeira coisa é muito importante. Se você puder adiar, postergar a entrada das crianças no mundo de redes sociais e esses jogos... Mas elas estão muito cedinhas, a gente vê... Mas elas vão porque os pais deixam. Mas hoje a gente tem babá celular, a gente vai almoçar, tu vê o pai entregando, a mãe entregando o celular pro filho. Então, a gente está tendo hoje aí repercussões na aprendizagem. As crianças estão ficando, como diz os pesquisadores, né, mais burras, com menos criatividade. A gente está tendo muitos casos de ansiedade e depressão na infância e adolescência. Por quê? Primeiro que ali tudo é instantâneo, é rápido. Eles não têm paciência de aprender matemática, que é um processo de você entender todo aquele cálculo. Segundo, ninguém posta foto feia no Instagram, ou você posta uma foto descabelada. Não, a gente sempre se produz. No fim de semana, a família bonita, em algum lugar bonito. É um mundo perfeito que um adolescente que não tem uma vida assim, isso torna ele muito infeliz. Só que não todo mundo tem uma vida assim tão perfeita 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vai postar o que é de melhor, uma viagem legal. Então vai criando em alguns uma falsa imagem de que tem gente que tem essa vida e eu não tenho. Então, Fica iludido com isso, então. Eu tenho famílias que os filhos têm 12, 13 anos e eles não têm Instagram. Eles não têm TikTok. E são felizes e vivem super bem. São comparados com os colegas, se não, minha mãe não deixa e tudo certo. Agora, depois que entrou, difícil realmente de tirar. Então, o que você precisa fazer? Conversar muito. Ver essa série e sentar depois com os filhos junto e dizer: você conhece isso? Tem alguém da tua escola que sofre bullying? Você já viu esse tal de incel? Conhece alguém? Já ouviu? Esses emojis, quando você posta emoji, você sabe o que significa cada um deles? O coraçãozinho. O coraçãozinho é tão fofinho, né? É, amor, carinho. O vermelho é amor. O roxinho, eu quero sexo com você. Ah, é? O amarelo é um flerte. Não, o rosinha é um flerte. O laranja, sou teu amigo. Eles têm conotações diferentes. Então as cores trazem uma simbologia de uma conversa diferente. Se os pais colocarem no Instagram significado dos emojis para os incel, que é INCEL, vai aparecer tudo isso que eu pesquisei e achei, né? Todas essas siglas aí, tem várias outras que significam uma série de coisas diferentes. Então já tem a tradução desse código Morse aí, vamos dizer. Já tem na internet. Mas sempre conversar. Tudo. Um desenho animado. A Frozen. Divertidamente. Meu avado favorito, que eu adoro desenho animado. De sentar com o filho e dizer: nossa, a Frozen foi bem dura com a irmã dela, né? Você faria isso com a tua irmã também? Boa. Eu acho que sim. Por quê? Porque ela fez errado. Tá. Você já fez coisas erradas aqui em casa. Eu agi assim com você? Não. Então é assim que... Você precisa fazer eles pensarem, porque senão é um conteúdo que entra sem qualquer reflexão, né? Famílias que conseguem fazer isso, de dizer: olha, se acontecer qualquer coisa, meu filho, qualquer coisa, conta pro pai. Eu não vou nem julgar nem criticar. Que isso é um alerta importante. Às vezes os filhos até contam, porque estão num nível de depressão, ansiedade muito grande, e os pais fazem o quê? Vão para a escola fazer escândalo. Chama os pais de todo mundo que estão envolvidos nisso. O seu filho nunca mais vai dizer ai para você. Então eu não vou fazer nada? Você vai chegar na escola, conversar com coordenação e direção, dizer que está preocupado, que aconteceu isso, de que forma vamos abordar. Porque hoje no Expressivo, tanto eu quanto a nossa estagiária que está lá, a gente tenta abordar justamente isso, entrar em salas, conversar sobre a comunicação que eles têm. Porque eles usam hoje o palavrão com uma forma normal, né? Nossa, aquilo lá é bom pra... Né? Que é uma palavra que a gente não usaria, mas para eles normalizou, né? Tal coisa é foda, né? Isso não é uma palavra, mas para eles virou normalidade. Eles se tratam, às vezes, chamando de vem aqui, sua vagabunda, nossa, que piranha é aquela garota. Para eles isso é uma coisa que virou meio que... E é ofensivo. Um vocabulário bem chulo, bem baixo mesmo. Isso é ofensivo. A gente precisa, inclusive, conversar com eles, que isso tem um significado muito pesado para eu usar no meu dia a dia. Mas está virando rotina na virando comunicação rotina na adolescência. Então, a escola está tentando fazer a sua parte, mas eles passam 4 horas lá. Mas que não seria nem função da escola, né? Seria mais uma função até de casa, né? É que como o bullying às vezes se manifesta lá, a gente tenta de alguma forma conversar, tentar coibir.
mas eles passam 4 horas lá e as outras tantas horas em casa ou diante desta tela. Agora eu vejo os pais tão ausentes muitas vezes nessa criação dos filhos pela essa rotina também de corrida, e que nem eu lhe disse, né? Hoje tu vê às vezes os pais jogando um celular pro filho pequeno lá para ele poder comer enquanto... A pandemia acho que acelerou muito Podemos isso, dizer né? que E eu sim. não critico um pai que estava em home office, preocupado se ia ter emprego ou não no dia seguinte, com uma criança pequena que não sabia mais o que fazer, porque não sabia, e dava a tela. Aí acho que as coisas elas perderam o controle. E uma das coisas que me chama muita atenção nessa série, que é o último episódio, a última cena quase, que é os pais sentados na cama, um olha para o outro e diz: onde foi que nós erramos? Poxa, essa pergunta eu acho que ela é tão forte, né? Eu me senti assim, muito comovida com aquilo. E a segunda frase da mulher, da mãe do menino: nós compramos esse computador porque achávamos que em casa ele estaria seguro. E hoje eu ouso dizer para você que diante de uma tela sem supervisão, a tela é o lugar menos seguro para uma criança e para um adolescente. Porque tudo aparece ali. Eu jamais imaginaria que um dia eu ouvir essa frase que tu disse agora, né? De que atrás da tela seria mais perigoso que estar na rua. Lhe confesso isso. No meu ponto de vista, sim. Mas eu concordo contigo que realmente atrás da tela nós temos aí... A tela nos traz aí um mundo muito inseguro e muito perigoso mesmo. E é muito Até difícil. porque a gente vê baleia, aquela questão da baleia. Baleia azul foi um dos exemplos. Né? E a gente tem muitos exemplos assim, de pessoas que dizem: não, mas está tudo sob controle. Não, eu vejo tudo. Mas, por exemplo, uma coisa muito simples. Eu não sei como no meu celular apareceu uma publicidade gratuita, e publicidade você não tem como colocar aplicativo vigilante, daquela OnlyFans lá. Não sei a troco do que surgiu. Né? Tive que pedir ajuda para o meu filho, que entende de tecnologia, para tirar aquilo, porque eu não sabia como tirar. Então, assim, às vezes a gente clica em alguma coisa e aparecem essas propagandas, a criança clica, ela mexe em tudo, ela dá um banho em nós, né? No sentido de mexer nesses aparelhos. E o pai às vezes não sabe que apareceu uma propaganda, mas é uma propaganda de conotação pornográfica. E a criança, aquilo interessa a ela de alguma forma, e ela vai fazer isso quando? Quando não tem ninguém vendo. Então, ninguém consegue vigiar os passos o dia inteiro, 100%. E é estafante se fosse isso, né? Mas por isso que é importante esse debate, essa conversa. Agora, que bom, como eu disse, né? Que eu acho que muitas vezes é da família, mas que nem você aborda aqui também, a questão do bullying está muito presente na escola. E que bom saber que os nossos professores estão preparados, estão debatendo, estão orientando, acordando para isso. E é muito importante, né? Porque realmente o debate requer reflexão. E a Ministério traz aí, aborda isso. Acho que é um bom caminho para esse final de semana, o pai e a mãe sentarem juntos, chamar mas os filhos. E conversar depois. Que é aquele questionamento. Chafronze, o que ela fez com a irmãzinha tá certo? Eu diria contigo assim. Do tipo, na tua escola. Instigar tem esse tipo de coisa, você conhece alguém, você sabe que esses códigos desses emojis significam isso? E uma coisa também que a série trouxe, porque há uma repercussão hoje muito grande, né, nas redes sociais, profissionais dando depoimento, mães e pais criticando, e alguns dizendo que é culpa da escola. Não, é culpa da família. Eu não gosto da palavra culpa, já começa por aí. Eu gosto de usar responsabilidade. E a escola é um ambiente onde isso pode se aparecer. Mas a escola não instiga, a escola não estimula. Ao contrário, pelo menos nós ali do Expressivo estamos muito cuidadosos o tempo inteiro. Qualquer coisa que a gente saiba é chamado para conversar. Agora, o que nós não sabemos, a gente não pode... É feito palestras preventivas, é feito um trabalho. Ano passado tinha um trabalho de patrulha do bullying. Então, alunos que faziam parte de um grupo e que tentavam identificar e conversar com as pessoas sobre isso. As famílias têm que fazer a parte delas também. É um conjunto, né? Não dá para culpar, responsabilizar um ou outro. Porque, né, a criança está nesses dois ambientes. Agora, elas precisam ser... Tanto que essa lei agora com o celular fora da escola foi a melhor coisa que aconteceu. Eles voltaram a conversar, voltaram a ter criatividade. O recreio agora tem barulho, porque antes era todo mundo sentadinho no banco, cada um com o seu celular. Então, foi já uma boa medida. Mas eles depois chegam em casa... Para ter uma ideia, o iPhone ele tem tempo de uso. Tem um link que você verifica. Eu sugiro aos pais que peguem os telefones dos seus filhos e verifiquem. Às vezes, em sala, eu pergunto: como é que está o tempo de uso de vocês? 7 horas por dia. 6 horas por dia. Meu Deus. Diante de uma tela.
Os pais dão boa Nós noite. estamos falando de uma criança e de um adolescente, né? Boa noite. O pai vai dormir e eles chegam de manhã na escola sonolentos e dormindo, e eles mesmos dizem, eu fiquei até as 3 da manhã jogando. Gente, telefone de criança e adolescente, a hora que o pai vai dormir, é desligado e vai para o quarto do pai. Porque eles não têm este controle. Novamente, não precisa ser um filho ruim, maldoso, sem vergonha. Não, crianças, adolescentes. Aquilo é uma coisa que vicia, né? Tem um termo já que é nomofobia. A pessoa não consegue ficar longe da internet. Então, aquilo, eles começam a jogar e eles se perdem na hora. Não é porque eles têm intenção de enganar ninguém. Eu vou ficar mais um pouquinho. E quando eles vêm, é 2, 3 da manhã. Então, na hora de dormir, celular no quarto dos pais. Para carregar, para deixar desligado. Você começa aos poucos a tentar diminuir pelo menos tanta exposição. Né? Tarefa difícil essa. Tarefa difícil. Tem pais que controlam, que realmente... Acho que, tipo... E o filho que birra, não vou... chora, se desespera. Todo mundo tem, eu não tenho Instagram. Né? E eu digo, os meus alunos morrem de rir, já falei várias vezes, inclusive em outras entrevistas, que eu não vi em nenhum atestado de óbito escrito choro em excesso. Chorar não mata, gente. É chato, incomoda, mas quando você senta e conversa que ele pode chorar o quanto ele quiser, porque ele está triste, ele está decepcionado, ele está desanimado, mas isso não vai mudar a minha ideia em relação à permissão disso ou daquilo. Mas ele pode chorar, mas eu não vou mudar a minha ideia. E tem pais que não suportam ver o filho chorando. Né? Eles brincam no consultório, às vezes, que eles ficam com o coração partido. Então, eu brinco agora que a gente tem a síndrome dos pais com o coração partido. Né? E eu digo, não, o coração é um órgão forte, ele não parte. Porque é difícil ver o filho sofrendo, como eles dizem, mas eu prefiro ver o filho sofrendo porque está sem celular do que o filho sofrendo porque tem uma foto dele viralizada por aí. Perfeito. Né? De uma forma íntima. Que pode levar essa criança a cometer uma besteira, né? Exatamente. Então, há choros e choros. Eu prefiro um tipo de choro. Não há dúvida nenhuma. Professora querida, olha só vou dar um feedback rapidinho aqui para a gente encerrar. A Tânia manda um abraço, sensacional essa entrevista, né? O Pedro diz, assistir a minissérie, vale mesmo a pena a família assistir, que tema importante que vocês estão abordando. A Dice dá um bom dia, que feliz aí de ouvir isso, que bom esse trabalho que vocês estão fazendo. Professora Leonora, fantástico, parabéns. Atende particular, professora? A senhora atende? Onde que é seu consultório? Meu consultório é em Xaxim. Xaxim? Mas eu tenho um público interessante de Xanxerê que vai, eu atendo nos sábados, para quem não pode ir durante a semana, né? Porque, como eu trabalho também à noite, algumas noites na universidade, meus horários à noite são restritos, mas atendo sim. Qual é o telefone? Vamos para o Instagram, o endereço? Como é que é Instagram é @LeonoraVSpiller, e no Instagram tem a minha bio, tem o meu WhatsApp. Não pode chamar pelo direct também do Instagram, que eu converso, explico como funciona. Né? E aqui você trabalha no Expressivo e também... não é, no curso de Psicologia e Pedagogia. Eu vou repetir o Instagram, então. @LeonoraVSpiller. Lá tem muitos conteúdos, não só da série, eu faço 2 vídeos semanais. Né, inclusive tem um vídeo que tá bombando sobre a série também. Hoje vai sair um também sobre a questão do controle dos pais sobre as crianças. Tem vídeo sobre casal, sobre família, sobre vários assuntos. Então, fico muito feliz se vocês acessarem, começarem a seguir. Sempre tem conteúdo interessante voltado para essa área de família, relacionamentos, casamento. Que é muito importante, né? É muito importante. A Salete lhe manda um abraço, também está acompanhando a gente, né? Obrigado aí, pessoal, pelo feedback aqui da entrevista. Eu tenho que encerrar, mas agradeço muito o carinho seu de estar aqui com a gente. Sempre que necessário, estou aqui. Sou apaixonado pelo teu trabalho e admiro muito o que você faz aí pela sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos e boa semana, e cuidem dos seus filhos. Cuidem, gente. É o nosso maior patrimônio, né? Exatamente. E aí que está o nosso maior investimento. A gente tem que cuidar. E a gente sempre tem que ser um pouquinho desconfiado. Eu quero trazer aqui um testemunho particular. Eu chamo de tia Léo, né? Teve um trabalho com a minha filha, né? E fantástico, né? Só tenho orgulho disso tudo e sei o quanto é importante. Gente, vale a pena mesmo, viu? Vale a pena mesmo. Voltamos já, são 9 horas. Somos gente, somos história, somos confiança.